Boa noite. O Governo deu luz verde a um novo aeroporto de Lisboa, no Montijo, mas nunca disse ao país quais são as verdadeiras razões para que não exista até hoje um estudo de impacto ambiental que é essencial ao avanço da obra. E as razões estão neste relatório, ao qual o 6/9 teve acesso em exclusivo. Trata-se do resumo do primeiro estudo de impacto ambiental encomendado pela ANA Aeroportos e que foi arrasado pela Comissão de Avaliação, presidida pela Agência Portuguesa do Ambiente, em julho do ano passado. Para não ser chumbado, este estudo foi considerado em desconformidade e agora está a ser refeito. Este relatório não tem sequer uma conclusão e não avalia questões estruturais, como, por exemplo, o impacto do ruído sobre a mancha urbana mais afetada pelo novo aeroporto, que conta com mais de 35 mil pessoas que vivem em casas de fraca construção. Foi por causa destas deficiências graves que a Comissão de Avaliação deu um parecer negativo ao estudo, que será agora de novo submetido à Agência Portuguesa do Ambiente antes das eleições europeias, mais precisamente até final de março. Vários especialistas e intervenientes nos diversos projetos para o novo aeroporto de Lisboa denunciam pressões inaceitáveis, apenas para que o governo socialista possa cumprir as suas metas eleitorais. Muito obrigado a todos e que este acordo seja realmente um acordo a cumprir para o novo aeroporto de Montijo. Obrigado. Esta é a decisão e agora há que a pôr em prática. Pagámos um custo muito elevado pela não decisão. Mãos à obra, vamos ao trabalho. Bom trabalho. António Costa fez o anúncio, mas antes de o projeto avançar precisa de um estudo de impacto ambiental que não tem. A primeira versão, que foi elaborada e depois retirada, incluía este resumo não técnico a que o 6/9 teve acesso em exclusivo. O resumo não técnico, o que interessa é partilhar para o público em geral aquilo que é o essencial da avaliação de impacto ambiental. Maria Rosário Partidário é professora no Instituto Superior Técnico, exatamente em avaliação de impacto ambiental. É engenheira e consultora na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, já deu pareceres em projetos de aeroportos internacionais e o 6/9 pediu-lhe que analisasse este documento. Eu não diria que está entre os mais bem feitos. O resumo não técnico não deve ter mais que 20 páginas. Esse tem 35, até quase o dobro. Nas 35 páginas, a engenheira encontra vários problemas. Tem excesso de imagem repetido, ainda por cima. Tem muita cor, tem letra muito pequena e, sobretudo, não tem uma conclusão. E é essencial. Claro, então, isso é para informar o público. Quais são os problemas maiores, as grandes vantagens, os principais impactos positivos, os principais impactos negativos. Estes foram também problemas apontados pela Comissão de Avaliação, composta por estas 8 entidades, que avaliou quer este relatório não técnico, quer as 1.700 páginas do estudo de impacto ambiental. No documento final, a Comissão apontou lacunas significativas que não permitem avaliar a ecologia e o ruído, deficiências relacionadas com a cartografia, falhas da sistematização da informação, falta de alternativas de localização e ausência de metodologia. A natureza dos comentários, daquilo que são apontados como falhas, como inconsistências, deixa-me preocupada. Sinceramente, aquilo é destrutivo. Eu nunca vi uma coisa assim. Falta ir olhar para aspectos de ecologia, os aspectos de ruído. Penso que os aspectos de ordenamento do território e de socioeconomia também não estão suficientemente bem tratados. A Comissão de Avaliação declarou a desconformidade do estudo de impacto ambiental.
Contactada pelo 6 às 9, a Agência Portuguesa do Ambiente refere que a desconformidade é sobre a qualidade e completude da informação constante do estudo e que não se chegou a pronunciar sobre a conformidade desse mesmo estudo, dado que, entretanto, a ANA solicitou o encerramento do processo, alegando a necessidade de aprofundamento do referido estudo e de colmatar as lacunas identificadas, tendo em vista a sua ressubmissão. Por e-mail, a ANA confirma que o documento está a ser aprofundado. O resumo não técnico diz claramente que não foi feita uma avaliação, não foram consideradas alternativas de localização. E deviam ter sido? Claro, mas isso é a base de qualquer avaliação de impacto ambiental. Na opinião de Maria Rosário Partidário, mais do que um estudo de impacto ambiental, este projeto devia ter uma avaliação estratégica ambiental. Esse processo não está feito e a razão por que eu acho que não está feito é porque sistematicamente se adota a atitude do bombeiro, vamos a correr que é urgente, e agora a Portela já está a ficar cheia de gente e a gente precisa rapidamente abrir um novo aeroporto e, portanto, vamos cozinhar aqui qualquer coisa rápida. A ausência de avaliação estratégica já levou a Associação Ambientalista Zero a apresentar uma queixa à Comissão Europeia. De Bruxelas, a Comissão respondeu-nos que está a analisar. A Zero está também a preparar agora uma ação judicial contra o Estado português. Uma ação para que o Estado, de facto, efetue a avaliação ambiental estratégica que é devida legalmente. O Governo refere que a avaliação ambiental estratégica pressupõe a análise de macroalternativas comparáveis, o que não é o caso. A empresa que fez o estudo não quis responder a nenhuma das questões do 6 às 9. A Profico Ambiente diz que, pela natureza dos estudos que desenvolve, encontra-se obrigada à confidencialidade. Segundo a concessionária, o novo estudo de impacto ambiental será submetido até ao final de março. Mas 2 meses antes, ou seja, em janeiro, o aeroporto foi anunciado sem estudo de impacto ambiental entregue e, claro, sem aprovação. A partir do momento em que há um anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, não está a condicionar o resultado? Eventualmente. Politicamente está, certamente, não é? A Agência Portuguesa do Ambiente não respondeu se sente pressionada. O Governo diz que não e acrescenta que a avaliação de impacto ambiental é realizada por uma comissão independente. A ANA responde que o anúncio Portela mais Montijo foi feito para poderem fixar alguns elementos importantes do projeto e avançar para a realização. O Governo admite que o acordo financeiro permitirá avançar com as obras mais urgentes na Portela e garante que no Montijo nada se fará sem aprovação ambiental. Aos deputados da Comissão de Economia, o Ministro foi mais claro. Temos a humildade, obviamente, era o que faltava, de aceitar a hipótese de que a Agência Portuguesa do Ambiente tem toda a margem legal para se pronunciar. Caso venha eventualmente a chumbar esta solução, coisa que eu não acredito, porque como aqui já foi dito, o aeroporto é desenvolvido no sítio onde já está um aeroporto. O Montijo não é um aeroporto, como disse, é um aeródromo. O aeroporto é feito onde já está um aeroporto militar, passa para o uso civil. Caso eventualmente e por hipótese limite fosse chumbado, qual era o problema? Um grande problema para a metropolitana de Lisboa e para o país. Segundo a APA, o processo de avaliação ambiental foi encerrado em julho de 2018. Em setembro foi criado o Conselho Superior de Obras Públicas, um órgão independente de consulta para infraestruturas aeroportuárias para coadjuvar o Governo nos projetos de grande relevância. António Costa até o referiu na assinatura do contrato. É por isso da maior importância o termos restabelecido um Conselho Superior de Obras Públicas. Mas à pergunta sobre se este projeto vai ser avaliado por este Conselho Superior, o Governo não respondeu. Ao longo dos últimos 50 anos, o projeto para o novo aeroporto de Lisboa sofreu vários avanços e recuos à mistura com diversas localizações. Depois de abandonada a hipótese da OTA, mais concretamente entre 2008 e 2012, consolidou-se Alcochete como opção. O estudo de impacto ambiental para esta localização foi aprovado e ainda hoje está ativo. Nesta solução seria construído um aeroporto de raiz numa área de
3.400 hectares ao longo de 4 fases, o que na prática tornaria possível 102 movimentos por hora. Só que em 2012 a crise e a entrada da Troika em Portugal travaram tudo. Em 2013 o grupo francês Vinci comprou a ANA, o governo PSD-CDS suspendeu o projeto e tentou avançar com a solução Montijo, mas não conseguiu por falta de entendimento com os autarcas da Margem Sul. A opção Portela mais Montijo só se tornou oficial no ano passado, quando este governo assinou um memorando de entendimento com a ANA e só teve realmente condições para avançar há um mês, quando António Costa e Pedro Marques assinaram o contrato de financiamento do novo aeroporto. Nesta opção, fechada pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro que amanhã vai abandonar o governo para ser cabeça de lista do PS às europeias, o novo aeroporto de Lisboa ficará confinado, vejam, a 236 hectares, com capacidade para apenas 24 movimentos por hora. No aeroporto na Margem Sul já se discute há muitos anos. Quando é que ouviu falar pela primeira vez num aeroporto na Margem Sul? Desde pequenino. Tem sido um assunto badalado nas conversas entre amigos, nas reuniões sociais. Ainda antes do 25 de Abril já se falava num aeroporto em Rio Frio. Foi antes mesmo da Revolução dos Cravos que o novo aeroporto era dado como inevitável no futuro e a imprensa em 1969 dava nota da criação de um gabinete do novo aeroporto e de um investimento requerido de 600 mil contos, porque o aeroporto de Lisboa já era insuficiente para o tráfego à época e as adaptações nunca chegaram a satisfazer as necessidades. Em 69, o Diário da República justificava a criação deste tal gabinete com o crescente número de passageiros. Eram 2.900 em 1942 e foram crescendo cada vez mais até ao número histórico de 29 milhões em 2018. Foi exatamente há 50 anos que começou a longa história de estudos e de diferentes localizações. Tancos, Monte Real, Sintra, Alverca. Há 50 anos que se foi estudado e que se atribuiu a construção do tal hub aeroportuário no Rio Frio. Depois de Rio Frio, estuda-se uma localização a norte de Lisboa e as alternativas. Em 2005, publicavam-se mapas do que seria o novo aeroporto na OTA e em 2007 registavam-se declarações históricas. As pessoas de grande competência na área do ambiente, todos eles me disseram, na Margem Sul já não é. Como é que interpretou essas declarações na altura? De forma muito ofensiva. Apesar do mal-estar noticiado e das exigências de pedidos de desculpa, Sócrates segurou o ministro Mário Lino e, uns meses mais tarde, parou tudo. Ouvimos falar da OTA, todo o processo, enfim, até das partes menos boas, da especulação imobiliária, etc, etc, etc. E mais recentemente, toda a reflexão que foi feita, política, técnica, estratégica, apontava para um aeroporto aqui na Margem Sul. Procuraram-se várias localizações até que o campo de tiro de Alcochete é apontado e estudado ao limite. O campo de tiro de Alcochete tem todo o processo de avaliação de impacto ambiental feito, tem a guia de declaração de impacto ambiental. Matias Ramos é engenheiro há 50 anos, foi até 2016 bastonário da Ordem dos Engenheiros e era o presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil quando Alcochete foi estudado ao milímetro. O estudo do laboratório foi de 6 meses. Estão ali, são 300 e tal páginas, fora de 7 anexos, com todo o rigor. Centenas de páginas cheias de esquemas, cálculos e fórmulas que previam uma cidade aeroportuária, um projeto com várias etapas. A função do Montijo, que eles dizem que vai ser feita, é exatamente a mesma de uma primeira fase no campo de Alcochete. Foram previstas 4 fases. Portanto, o investimento era diferido no tempo. Portanto, não era um investimento global. O NAU
em Campo Tiro de Alcochete apresentava todas as condições para ser uma infraestrutura de referência e servir muito bem os interesses do país. Havia fundos comunitários previstos e um custo calculado. Quando agora se diz que custava 3 mil milhões, que é mentira, o que custava era 1.700 milhões a construção, open day, e o resto eram acessibilidades, eram compensações ambientais. Além dos estudos, toda a margem sul convergiu nesta concretização ao nível local. Alterámos o PDM, um processo que se arrastou durante muitos anos. Alterámos, mas tivemos de refazer e de refazer e de voltar a fazer. E ao nível regional. Tudo isso andou a ser debatido com CCDRs, com municípios vizinhos, a articularmos coisas e agora fica tudo ali num cantinho. Foi colocado na gaveta pelo governo do então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. O país entrou no processo da vida, da chamada da Troika e de todas as grandes dificuldades que o país atravessou. Muitos estudos foram elaborados que estavam associados àquela solução. Muitos milhões foram gastos para agora alguém vir dizer que aquela não é a decisão indicada. Ao 6/9, o atual governo não respondeu porquê que se abandonou o projeto de Alcochete, mas na Comissão de Economia, na semana passada, o ministro Pedro Marques explicou aos deputados. A solução de construção do aeroporto de raiz no Campo Tiro de Alcochete, para além de não ter consenso político, basta olhar aqui para o lado direito destas bancadas para saber que isso é exatamente assim, significaria a perda de 114 milhões de passageiros nos anos de construção dessa solução. Os números da concessionária são diferentes. Estimam uma perda potencial de 1,8 milhões de passageiros por ano, ou seja, para totalizar os 114 milhões de que o ministro fala, teria que Alcochete demorar 63 anos a ser construído. Por escrito, o governo reforça que o aeroporto de Alcochete ficaria a 1 hora de Lisboa, pelo que nunca funcionaria como aeroporto complementar, visto que as companhias aéreas não o considerariam atrativo. Escreve ainda que correríamos sérios riscos de construir um elefante branco. Compatível com as condições económicas do país, com as condições financeiras do país, e esta solução é a solução que apresenta melhor viabilidade. Quando viu aquele anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, o que é que sentiu? Senti desgosto e ao mesmo tempo senti que no país a decisão era porque sim. O que é que dizia António Costa perante este anúncio? Estaria a cometer um dislate e um erro absolutamente estratégico. Não existe nos planos regionais de ordenamento do território, não existe nos PDMs, não existe em nada. Pode-se chamar verdadeiramente um coelho tirado da cartola. A par do anúncio do Primeiro-Ministro, a informação das taxas aeroportuárias mais baratas e uma data para abrir o aeroporto, 2022. Mas ainda que o comércio e o turismo aplaudam, em 2017 a Associação de Municípios escreveu que a localização do novo aeroporto no Campo de Tiro é um elemento importante da estratégia de desenvolvimento e que os municípios consideram inaceitável que as decisões estejam a ser preparadas sem o envolvimento dos municípios. Ao 6/9, o Governo respondeu que dialogou com as autarquias de Lisboa, do Montijo e a área metropolitana de Lisboa. É a favor da localização do aeroporto no Montijo? Não. Esta decisão do Governo desilude-me e não me agrada. É uma péssima solução com impactos muito negativos. Tivemos 50 anos para refletir, para estudar e, portanto, esses 50 anos foram insuficientes para uma boa tomada de decisão. Houve coragem política, na minha opinião, para se assumir esta decisão. Concorda com a localização do aeroporto no Montijo? Sim, à medida que vou refletindo mais sobre a situação, sim. Com uma posição assim tão clara, favorável, só estes dois. São os dois presidentes dos concelhos diretamente ligados ao novo aeroporto. São os dois presidentes socialistas que antes defendiam a opção do Campo de Tiro, o do Montijo e o de Alcochete.
o atual Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, quando era membro da Assembleia Municipal, numa sessão da Assembleia Municipal realizada em abril de 2012, manifestou-se veementemente contra a solução aeroporto na base aérea número 6. Muitos desses projetos eventualmente teriam algum sentido à época em que foram discutidos, em que foram refletidos. Os tempos mudam, as vontades mudam. O 6 às 9 falou também com a antiga autarca daqui do Montijo, Maria Amélia Antunes. Não quis dar a entrevista, refere que é totalmente contra a construção do novo aeroporto na base aérea número 6 e que, ao contrário do atual presidente, nunca mudou de opinião. Em várias reuniões de Câmara, o atual presidente do Montijo mostrou-se a favor do local definido e estudado para o novo aeroporto internacional de Lisboa, sublinhando até como demonstram as atas que não é intelectualmente honesto procurar baralhar as pessoas propondo novas localizações para o aeroporto. A 16 de novembro de 2011, o agora presidente avançava também que a base aérea número 6 não pode operar no ponto de vista comercial ao mesmo tempo que a Portela, porque as rotas coincidem umas com as outras. Pode parecer incoerência da coisa, e é o que muita gente tenta atribuir-me a essa incoerência. Mas se formos e seguirmos bem o raciocínio, não há incoerência, há até uma certa consistência, que é sempre defendemos um aeroporto a sul. A Ana refere que identificou a opção do Montijo como a melhor para dar uma resposta rápida e financiável às necessidades urgentes das companhias e da economia. A nova decisão começa a ser notícia ainda no executivo anterior e nas capas dos jornais em 2017 falava-se inclusive numa ligação ferroviária entretanto abandonada, assim como a hipótese de Alverca, mas Montijo sempre foi apontado como a pior alternativa em termos ambientais. A base está situada junto à Reserva Natural do Estuário do Tejo, sobrepõe-se ao sítio de importância comunitária e à Zona de Proteção Especial, numa zona também classificada como IBA, Important Bird Area. Nós vamos ter a voar a muito baixa altitude aviões que são expectáveis de 5 em 5 minutos, que vão passar pela zona de Fernão-Ferro, Aldeia de Paipires, Baixa da Manheira, Barreiro, com todos os impactos negativos de ruído, de vibrações, de poluição. Chegam-me várias preocupações de pessoas com a sua segurança, com o seu bem-estar. As casas não estão preparadas para estes níveis de ruído que as pessoas vão sofrer. Por exemplo, as escolas, quando os aviões em testes passam, as aulas têm que ser paradas. Quando forem passagens de 5 em 5 minutos, 3 em 3 minutos, e as nossas salas não estão claramente preparadas para esse tipo de situação. A Escola Secundária do Val da Amoreira é uma das mais antigas da região. Tem mais de 40 anos e o desgaste das 4 décadas. Os nossos vidros são simples, são vidros de 4 milímetros. Os caixilhos têm 40 anos, são um alumínio muito básico. Os nossos telhados não têm placa. Nem sei se o Governo já pensou nisso. Faço a mínima ideia ou se isto está dentro daquelas medidas de diminuição do impacto do aeroporto aqui na zona. Ao 6 às 9, o Ministério da Educação respondeu que as obrigações que emanarem da construção do novo aeroporto serão naturalmente acomodadas. Já o Ministério das Infraestruturas garantiu que não está previsto qualquer investimento financiado pelo Orçamento do Estado. A Ana diz que o investimento para o Montijo é de 520 milhões. A Baixa da Banheira será uma das freguesias mais afetadas. As casas, claramente, a qualidade de construção é baixa. Não são casas que tenham sido construídas com o pressuposto que iriam enfrentar níveis de ruído muito elevados. Ruídos na casa de quase dos 90 decibéis. A legislação em Portugal diz que o limite máximo nas zonas mistas é de 65 decibéis. José Encarnação faz parte da plataforma cívica Aeroporto BA6 Montijo Não, um movimento cívico com 120 pessoas e organizações. Todo aquele discurso que foi feito, entretanto, sobretudo pelo ministro Pedro Marques, de que a avancia concessionária tinha poderes imensos, tinha uma força imensa,
É evidente que isto só faz sentido à luz de alguém que aceita, sem negociar, sem colocar alternativas, a solução que é proposta. Pedro Marques é o ministro que tem liderado este processo. A liderança foi clara, tem um rosto, tem um nome, é do ministro Pedro Marques, é quem eu quero felicitar pelo sucesso do trabalho desenvolvido até agora. Elogiado pelo primeiro-ministro na cerimónia de assinatura do contrato, é o agora candidato socialista às europeias. Já foi vereador da Câmara do Montijo e reside em Alcochete. De alguma forma, essa ligação, esse cargo na variação, pode ter aqui alguma influência nesta decisão do aeroporto? Eu gostaria muito que não tivesse, mas não tenho a certeza se não tem. O Sr. Ministro Pedro Marques está todo condicionado em relação a este processo, até eu diria mais, está toldado em todo este processo, que foi desastroso, opaco, pouco transparente e continua a sê-lo e teria de dar explicações ao país. O ministro não aceitou dar entrevista, mas respondeu que um possível conflito de interesses é completamente absurdo e que o cenário do Montijo vem do governo anterior. O que é certo é que ainda falta o estudo de impacto ambiental e as interrogações estão por todo o lado, mesmo quando a apresentação não teve direito a perguntas. Este processo tem sido completamente opaco, o Governo tem-se furtado por todo e qualquer escrutínio. Carla Graça é engenheira, pertence à Associação Ambientalista Zero. Está preocupada com o que já cruza estes céus antes dos aviões comerciais chegarem. Flamingos, pilritos, pernalongas, já foram identificados, grosso modo, 200 mil aves por ano, que passam aqui mais de 150 espécies, algumas delas com estatuto vulnerável de conservação. As aves também preocupam quem se preocupa com a segurança dos voos. Dentro de 5 milhas na aproximação e cerca de 5 milhas em afastamento é onde existe a maior quantidade de aves. Portanto, é normal que vão bater em alguns deles. Isto é perigoso. O chamado Bird Strike é o que mais inquieta o comandante Júlio Guerra. É piloto de aviação comercial, mas esteve desde 72 na Força Aérea e conhece bem a base número 6. Na Força Aérea, uns 3 aviões caíram e desses acidentes houve mortes no Montijo. E se forem aviões civis? Se forem aviões civis, a área de impacto perante a absorção de aves ou a entrada nos motores, que será o principal perigo, é enorme. O senhor tem conhecimento se há alguma companhia interessada em vir para o Montijo? Não tenho, não sei. Ninguém se manifestou. Olha, se houver o Montijo, vou voar para o Montijo. Não interessa ter oferta se eu não tenho procura. Sabe se há alguma empresa interessada? É evidente que não sei, porque essas coisas não aparecem assim do céu. Foram-nos dizendo que as empresas low cost, em princípio, todas elas vinham para cá, não é? Ponto a ponto, muitas empresas de bandeira vão voar para cá. A Ana diz que, antes de avançar com a proposta de um aeroporto complementar no Montijo, avaliou o potencial comercial dessa solução e recebeu manifestações de interesse da parte de vários operadores. Só não diz quem. O 6 às 9 investigou. Contactamos todas as companhias aéreas que operam de e para Lisboa. Bonjour, je m'appelle Suraya, je suis journaliste au Portugal. J'ai besoin de savoir si vous avez l'intention d'avoir des vols en Montijo. Oui, Air France? Enviamos e-mails para todo o mundo. Ich rufe von National Rundfunk und Fernsehen. Okay, alles klar, danke schön. Hallo, guten Tag. Wenn Sie die Absicht haben, Flüge aus Montijo haben? Hi, good morning. Am I calling to Emirates? I would like to know if you guys are interested in a flight to and from Montijo in Portugal. Yes, I will send you an email. Thank you very much. Thank you. Bye. Das mais de 50 empresas que operam na capital portuguesa,
A Azul esclarece que não tem planos para operar no Montijo. A Air Baltic também não, assim como a Air Europa, a Brussels Airlines, a Royal Air Maroc, a Transavia e a Euro-Atlantic. A EasyJet, a Air Transat, a KLM, a Air France, a American Airlines e a Ryanair não quiseram assumir para já uma posição. Das 52 companhias, apenas a Wizz Air, a Orbest, a Aigle Azur e a Binter consideram a hipótese de vir a operar no Montijo. Já a TAP tem a sua operação concentrada no aeroporto da Portela. Vai continuar em Lisboa, onde a ANA diz que vai investir 650 milhões de euros em obras de expansão, obras que só podem ser feitas porque foi assinado o contrato, que prevê também Montijo. Vamos agora a contas para ver quem ganha o quê. Desde o anúncio da localização para o novo aeroporto de Lisboa, o negócio imobiliário no Montijo entrou em franca expansão. Neste momento há cerca de 20 prédios em construção no Montijo. Os preços dispararam desde o primeiro anúncio feito em 2017. A título de exemplo, um T3 que custava 200 mil euros agora pode custar entre 250 e 450 mil. Preços que já começam a entrar em linha de conta com os praticados na cidade mais cara do país, Lisboa. Desde o anúncio do novo aeroporto de Lisboa no Montijo, a procura de imobiliário aumentou e a construção também. Neste momento, há cerca de 2 dezenas de prédios em construção só no Montijo. Desde que houve esse anúncio e a tal assinatura do contrato, tem havido uma crescente procura, apesar do mercado já estar em altas há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Há 2 anos, ou seja, em 2017, quando a ANA tornou público que o aeroporto poderia ir para o Montijo e não para Alcochete. A título de exemplo, um T3 que custava em 2017 200 mil euros, agora pode custar mais 60 mil. O preço das casas aqui tem estado a disparar graças à vinda do novo aeroporto. Não sei, acho que a vida aqui vai ficar diferente. Toda a margem sul do Tejo vai claramente ficar diferente. Acho que dá desenvolvimento à terra. Isto é uma vilazinha pacata. Por um lado, o desenvolvimento. Por outro, barulho. E como lhe disse, a minha casa está um bocadinho já velha. Se aguentar. Depois vêm barcos para aqui, barcos especiais, ou não sei o quê, e certamente depois não nos deixam pescar aqui. Vivo no Montijo uma qualidade de vida que nunca tive. Corre-se o grave risco dessa qualidade de vida vir a ser bastante prejudicada. Quem é que perde com isto? Perdemos todos nós. Na realidade, estamos a perder tempo. Quem é que ganha? Eventualmente a concessionária, não é? O presidente da Associação de Municípios da região de Setúbal tem a mesma opinião. Ganha a Vancy, porque tem aqui uma solução que é para si menos onerosa do que outras. E perdemos todos nós. Não nos podemos esquecer que a Vinci tem interesse em muitas coisas aqui na região. É a dona da vasta gama e pode estar tudo ligado. O grupo francês Vinci é desde 2013, por decisão do governo de Passos Coelho, dono de 100% da ANA, que detém todos os aeroportos nacionais. No verão do ano passado, a Vinci avançou também com a intenção de aumentar para 41% a cota na Lusoponte, que é concessionária das 2 travessias sobre o Tejo. Uma das questões que também tem sido veiculada é a saturação possível da ponte vasta gama. E relembrar que a Vinci, que tem que é a proprietária da ANA, tem a concessão de todas as pontes a jusante da ponte Vila Franca. A Vinci em Portugal está ligada ainda às lojas que estão no terminal do aeroporto, à empresa de handling Portway e detém negócios na área da energia e construção. Os dados para comparação são estes e estão aqui para que todos vejam. A pergunta que liderou esta investigação continua a merecer a sua resposta. A investigação ficou feita, agora cabe-lhe a si fazer o seu juízo. Boa noite, foi o Sexta às 9.